E agora, chegando na nossa aula 6 das 7 aulas que temos planejadas, a gente vai falar um pouquinho sobre usabilidade, mais especificamente olhando para as heurísticas de Nielsen. Finalmente chegamos lá. Então, primeiro de tudo, usabilidade, que é um conceito muito importante. A usabilidade, ela vem de um ISO. Para quem já estudou engenharia de software, principalmente engenharia de software 1 e talvez um pouco da 2, vocês vão ver que esse ISO aqui é muito comum, né? A sigla ISO. ISO é International Standard Organization, que são normas e padrões que são feitos e definidos a partir de convenções muito importantes no passado. No caso, ela foi definida em 98, né? E ela diz sobre a ISO, o padrão da usabilidade, que basicamente é definir uma boa prática, que é uma boa prática de usabilidade, é basicamente que o seu produto ele consiga fazer com que o seu usuário atinja o objetivo que foi proposto pelo produto. Né? O seu usuário ele vai ter necessidades, ele vai ter objetivos quando for usar o seu produto, e seu produto vai ser considerado usável, vai ter a usabilidade correta se ele conseguir atingir esses objetivos. Parece muito simples, parece muito óbvio, mas a partir das heurísticas de Newton você vai ver que não é tão simples assim. É muito comum de cometer alguns errinhos ali no processo de confecção e design de softwares, mas a gente vai trabalhar bastante isso com as heurísticas de Nielsen para não perder a linhada. Então, primeiro, lembrando vocês, são 10 heurísticas de Nielsen e como vai funcionar. Eu vou mostrar de duas em duas o conceito delas e depois eu vou trazer exemplos ali de aplicações delas, beleza? Então, a gente vai ter 5 hashtagzinhas aqui, cada uma delas representa duas heurísticas. Então, vamos lá. Essa capacitação vai ser um pouquinho mais demorada, mas eu acho que a gente sobrevive. Primeira heurística de Nielsen, a gente olha para a viabilidade do status do sistema. O que isso quer dizer? Né? O usuário ele tem que estar sempre informado do que está acontecendo naquele momento. Então, a página que ele está, a ação que ele fez, se deu certo, que tem que ter, se deu errado, ele tem que ter um feedback basicamente imediato do que está acontecendo ali. Sabe? Ele não pode perder alinhado ou ter que passar uma tela a mais para entender o que aconteceu. Então, um exemplo disso é, por exemplo, ícone de carregamento ou barra de progresso, que você vai mostrar para o usuário o quão em porcentagem, quão em números que está ali, dá noção de progresso para ele, de quanto que está o carregamento. O check verde após salvar um documento, que é uma questão de confirmação, você vai mostrar para ele que o processo dele deu certo, que o documento foi enviado, que o documento está corrigido, que ele foi validado, então isso que é a função do check, e aparece a heurística que ele serve. E também qual página o usuário está ou se ele está logado. Então, por exemplo, quando você está numa página inicial, aparece uma linhazinha embaixo de home. Né? Ou quando você está numa página de quem somos, essas coisas, ele mostra que o título de quem somos está diferente, de uma cor diferente lá no menu, porque está indicando onde é que o usuário está. Né? Ou também se o usuário está logado ou não. Se o usuário faz login, por exemplo, não aparece um bonequinho com a carinha dele, não aparece a fotinha de perfil, o nome dele. Então você tem que dar informações em tempo real para o usuário de onde ele está e o que ele está fazendo ali. A segunda heurística, a gente olha para a compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Este é muito legal, que é basicamente você usar uma linguagem que o usuário entenda. Né? É aquele negócio que eu venho falando em todas as capacitações. Você não vai, por exemplo, é, colocar uma página inicial e colocar o ícone de um carro, o ícone de um iglu. A não ser que né, tua loja for com conversação da Gila e faz um sentido você ter um iglu. Mas, por exemplo, você não vai colocar o ícone de uma maçã representando a página inicial. Você vai colocar um ícone de uma casa. Né? Então, essa heurística ela diz justamente sobre isso. Você tem que seguir as convenções do mundo real. Você tem que usar de termos e situações que o seu usuário entende, por mais leigo que ele seja. Então, esse é um exemplo, né, que a gente mostra da casinha. O outro que é muito clássico também é o carrinho para representar onde estão os ícones, ou uma sacola para mostrar, né, que seus ícones estão ali, fazer analogia a compras físicas também. O desktop metaphor, que foi o que a gente trouxe lá no início, na década de 90, quando ele começou a surgir na popularização de computadores, né? Pegar elementos da vida real, das oficinas, dos escritórios e trazer para os computadores para fazer sentido na usabilidade, né? E também usar mais nomes populares ao invés de jargões técnicos. Então, se você tem, por exemplo, uma loja de, sei lá, remédios, você vai sim, você pode colocar o nome técnico do remédio, mas é legal você colocar o nome popular dele, para facilitar o entendimento da pessoa. Se você tem, por exemplo, uma loja de vende plantas, você não vai colocar o nome científico da planta. Você vai colocar, por exemplo, samambaia, você vai colocar, sei lá, espada de São Jorge, para a pessoa poder entender qual planta que é, ao invés de você complicar a experiência dela. Então, isso que é a compatibilidade entre o sistema e o mundo real. Agora, quando a gente passa um pouquinho mais para frente, a nossa terceira heurística, a gente já está olhando para controle e liberdade para o usuário
Então, o usuário, se ele faz alguma ação por engano, ele tem que ter direito ali a uma saída de emergência. Muitas vezes o Ctrl Z não vai ser o suficiente, ou às vezes nem vai funcionar no seu site ou sistema. Então, ele precisa ter uma válvula de escape para desfazer uma ação indesejada ali, né? Sem que seja um processo muito extenso. Sem que ele tenha que, por exemplo, recarregar a página e perder todo o processo e fazer tudo de novo, sabe? Então, para isso, botão de cancelar ou desfazer, quando você exclui algo sem querer. Então, às vezes, você exclui uma foto ali, ou exclui alguma coisa do Figma, exclui alguma coisa de algum documento, alguma pasta, e ele te dá por 5 segundos a opção de você desfazer isso, né? Botão de voltar em apps mobile, então às vezes a pessoa se perde na navegação dentro do aplicativo, então você tem sempre aquela setinha que você pode ir voltando para ver onde você foi até chegar numa página que você conheça. E também a possibilidade de sempre voltar à página inicial ou sair da página que você está. Então você tem um menu fixo ali no seu site ou no seu sistema, ou você sempre poder clicar na logo ou no ícone de casinha para voltar à página inicial e ter acesso a uma página de ancoragem, né? Uma página que vai estar ali, independente do lugar que você estiver, você pode sempre voltar para ela. A nossa quarta heurística, a gente olha para consistência e padronização. É muito que já tem se falado em todas as capacitações anteriores, né? É muito que a gente falou também em UX, quando a gente falou lá de oncologia, que é a nomenclatura das coisas. Então, por exemplo, aqui a gente entra muito, essa heurística, ela entra muito nessa aqui também, que é compatibilidade com o mundo real. Então, por exemplo, os botões de ações principais sempre com a mesma cor e posição. Se aqui é um botão que a pessoa tem que clicar e só botar todos eles de cor verde, não vai ter um específico, vai ter cor vermelha porque você quis. Não, todos têm que ter a cor verde para manter a padronização, para a pessoa sempre que vê um botão verde no seu site falar, esse é um botão que vai me levar para a compra, esse é um botão que vai me levar para o carrinho, porque eles seguem os mesmos padrões, né? A questão de ícone de lupa sempre representando buscar, você não vai colocar um ícone de lupa para representar o carrinho, né? Tipo, não tem sentido. Não é o significado que ele carrega com ele a maioria dos sites. E também se trazer muita questão de nomenclaturas iguais para coisas iguais, que foi o que a gente estudou lá em ontologia, né, quando a gente falava muito de arquitetura da informação e user experience. Então, basicamente, o resumo disso tudo é ontologia. Aqui, quando a gente olha para quinta, para a quinta heurística de Nielsen, a gente está olhando para a prevenção de erros. Então, sim, dar opções para o seu usuário corrigir os erros é muito legal e é muito importante. Mas mais importante que isso é você prevenir os erros dele. É você impedir com que ele cometa erros. Ele vai ficar muito frustrado quando ele errar. Então, que tal a gente evitar isso, sabe? Então, elimina todas as condições que pode fazer o seu usuário errar. Aqui no caso, por exemplo, a gente traz um erro de logística. Às vezes você vai num sistema que você esquece de botar a verificação de estoque antes do usuário comprar. Então o usuário vai lá, faz por todo o processo de compra e quando ele vai pagar, né, e vai fazer a confirmação dos itens, mostra lá que não tem o tamanho que ele escolheu. Pô, erro de logística, sabe? Então aqui entra uma questão de prevenção de erros. Olhar para esse processo para ver se ele não vai acontecer de novo. Desabilitar um botão enviar, por exemplo, se todos os campos obrigatórios estão preenchidos. Se tem campos que são obrigatórios, você deixa seu usuário enviar, mesmo sem eles, o cara vai ter que enviar o formulário de novo, ele vai ter que enviar um formulário com um asterisco ali, mostrando que faltou informação no outro. Então, deixe seu usuário enviar só quando ele tiver preenchido todos os campos obrigatórios. Trava essa opção, sabe? Ou outro, por exemplo, pop-ups ali que mostram confirmação de ações. Então, pô, às vezes ele esbarrou na tecla de delete, às vezes ele clicou sem querer no botão, que ele não sabia o que fazia. Então, botar um pop-up ali para falar, você tem certeza que você vai fazer isso? Tem certeza que você vai fazer essa compra? Igual, por exemplo, o iFood. Quando você faz a sua compra, ele mostra para você, não está no teu endereço. Ou ele fala, verifique seus itens antes de finalizar a sua compra. Então, tipo assim, é todos esses pop-ups extras, né, que têm utilidade por si só, que são justamente para prevenir que o seu usuário faça erros ali e se frustre no processo. Aí agora quando a gente olha já para a sexta heurística de Nielsen, a gente olha para reconhecimento ao invés de memorização. Então, o teu cliente ele tem que ter uma experiência boa pensando em histórico. Se ele já usou sua plataforma alguma vez, se ele já deu dados ali alguma vez, o ideal é que você armazene esses dados de alguma forma para poder melhorar a experiência dele. O que exatamente? Ele tem que ficar se lembrando das coisas. Então, por exemplo, mostrar os itens recentes pesquisados dele, você abrir a barra de pesquisa, você vê o que você pesquisou por último. Você não tem que ficar lembrando
decorando o que você pesquisou por último, sabe? Os autocompletes em campo de busca, então, pô, ele já preencheu aquele formulário com aquela informação uma vez anteriormente, ele está logado na conta dele. Salva as informações, bota um autofill ali, vai ajudar muito ele no futuro a não ter que ficar repetindo o nome, o e-mail, a empresa, o telefone, o endereço dele. Ele já colocou todas as informações uma vez, já estão salvas na conta dele. Bota ali um autocomplete no processo, sabe? Ou simplesmente trazer novamente informações importantes em momentos cruciais. Então, pô, você já colocou esse elemento no seu carrinho, ou você colocou esse elemento no seu carrinho, isso é muito comum no Shopee, né? Você colocar esse elemento no seu carrinho e ele esgotou. Você não vai só tirar do carrinho, você vai dar sugestões para ele ali do que ele pode comprar, trazer promoções de volta, para relembrar o cliente toda vez que ele escolhas que ele fez. Aqui, olhando agora para a sétima heurística de Nielsen, a gente olha para a eficiência e flexibilidade de uso. Né? Então a gente tem dois tipos de usuário. A gente tem o usuário novato, que é aquele inexperiente, está tendo contato com a sua plataforma na primeira ou nas primeiras vezes. E a gente tem o usuário experiente, em que ele já conhece já tudo da sua plataforma. Então, o que, que essa heurística quer dizer? Ela quer dizer que o mesmo processo ele tem que ter dois caminhos. Um caminho fácil, ali, bem completo, e um caminho rápido. O caminho fácil e o rápido. Então, por exemplo, atalhos, porque o usuário que já conhece, ele vai usar muito mais de atalho. Eu, quando vou usar o Figma, eu uso muito atalho. Você acha que eu vou lá e clico o botão direito e clico em agrupar? Não, eu seleciono tudo lá e dou um Ctrl G. Quando eu quero desagrupar, Ctrl Shift G. Então, isso é eficiência e flexibilidade de uso. Eu tenho experiência com a plataforma Figma, então já sei os atalhos necessários que eu uso mais, que facilitam muito minha experiência e diminuem o número de cliques que eu tenho que dar. Então, o seu site também tem que ter isso. A possibilidade de favoritar ferramentas ou coisas que ele pode usar com frequência ali em um painel, ou reordenar as coisas dele de forma que fique as preferências dele, e também as opções de, por exemplo, pular introduções, pular tutoriais. Às vezes a pessoa já usou aquela plataforma de você, ou ela já sabe como funciona aquele processo, ela vai realmente precisar ver todo aquele tutorial de novo? Não, dá a opção para ela pular, sabe? Quem não for, quem nunca tiver usado, vê o tutorial. Mas quem já viu, não precisa passar por todo aquele passo a passo de novo. A oitava heurística de Nielsen é estética e design minimalista, então você não pode ter informação irrelevante, né? A gente volta lá em UX e olha muito para a questão de a parte do UX Writing, a última essência dela, que é justamente a utilidade. Todas as suas telas, todos os seus textos, eles têm que ter alguma utilidade em algum processo. Eles não podem ter jogados ali só para preencher a sua tela. Então a gente olha muito para sites com layouts limpos e sem excesso de informações e elementos visuais. A gente olha para telas de login, por exemplo, com as informações somente necessárias. E agora a gente entra também muito em LGPD, né? Então, pô, se realmente precisa coletar aqueles dados do seu cliente, o que você vai fazer com isso? O que vai mudar? Você já vai ter o ID identificador dele. Já vai ter, sei lá, o CPF dele. Você precisa realmente do RG, sabe? É olhar para esse tipo também e colocar ali suas informações muito bem alocadas em respectivo momento da jornada. Foi um exemplo que eu dei antes também para vocês. Você faz uma landing page, né, que tem outras seções ali ao longo da página. Se a pessoa está na sua página principal, que tem um intuito de conversão, e você, sei lá, vende algum produto, não tem sentido você ir lá e colocar um passo a passo como ela vai entrar em contato com você. Deixe essa parte passo a passo suporte para uma página de contato. Crie uma outra página para isso. Você não vai colocar numa página tua que já é extensa, que é só landing page, um trambolho de tutorial explicando como ela pode resolver um problema. Não, deixe para o FAQ, deixe escondido no menu. Então, isso que é olhar para a estética e design minimalista. E aqui, caminhando para as últimas duas heurísticas, né, a gente tem primeiro a heurística ajude os usuários a reconhecer, diagnosticar e se recuperar de erros. Então, às vezes, você tem que dar uma linguagem muito mais simples para eles, sem complicar com jargões técnicos. A gente falou isso um pouquinho quando a gente olhou muito para o X-Writing, né? Então, por exemplo, em vez de você colocar só erro 492, bota ali o que exatamente você quer dizer com aquele erro. E, na minha visão, como designer, não tem problema você colocar isso aqui, mas você não pode colocar só isso aqui. Né? No caso, você tem que escrever, né? Identificar o que é esse erro também. Então, por exemplo, descrever para ele o que está acontecendo. É igual lá em UX-Writing na parte de clareza. Você não pode falar para ele aconteceu um problema. Você tem que falar, sua senha foi inserida errada, seu usuário foi inserido errado, esse e-mail não está cadastrado. Ao invés de falar, aconteceu um problema na plataforma.
Então, tipo, você não deixa no ar. Você é claro em qual problema está acontecendo também. Né? E é o mesmo exemplo aqui de baixo. E aí, por último, nossa última heurística, a gente olha muito para ajuda e documentação. Então, os seus clientes, eles têm que ter a possibilidade de encontrar documentos ali que vão explicar melhor os processos. Normalmente, na maioria das vezes, não é necessário esses documentos para a jornada essencial do seu cliente. Né? O seu cliente não pode depender de um documento externo ou de uma página gigante de instruções para poder usar uma interface. Mas caso ele tenha alguma dúvida, por exemplo, tem que ter, por exemplo, uma sessão com um FAQ, ou às vezes algum tutorial de busca, um tutorial de troca, um tutorial de política de troca, enfim, esse tipo de coisa. Um botão de interrogação ali que traz algumas dicas de como preencher formulários que são um pouco mais complexos ou que são um pouco maiores, ou como que ele pode trabalhar com documentos específicos. Então, por exemplo, eu tive que preencher um formulário esses dias para trás por conta da RR, e aí eu tive que pedir ajuda do presidente do núcleo, porque ele pediu um tipo de documento lá que eu não tinha a menor ideia do que era. Aí tinha um botãozinho de interrogação, eu vi lá e ele me explicou o que era o documento. E aí eu consegui procurar com muito mais facilidade junto com o presidente do que se não tivesse. Ia ficar eu e ele olhando com cara de palhaço um pro outro, falando, mano, o que é esse documento, sabe? Então, enfim, tem que ter toda essa de facilidade, como você pode alterar suas informações, e todos os tutoriais e facs disponíveis ali de forma rápida para o seu cliente.